Continuando, falou em cloroplasto, folha. Ah, mas pode ter no caule? Pode, né? Mas aqui diz até de estômago, se eu não me engano. Não diz de estômago, mas fala da respiração. E aí caule não tem nada a ver. O esquema apresenta a organização básica de uma angiosperma. Então vamos ver. A gente sabe que é o caule e a raiz aqui. Assinale a alternativa que indica corretamente para cada estrutura numerada uma de suas funções. Então, a número 1, G maxilar, formada por tecidos meristemáticos. A número 2, pode ser transformada em espinhos. 3, protege o ápice da raiz, o pelo absorvente. Non. B, protege o meristema apical. Me. Axilar, G maxilar, origina os ramos laterais. Sim. 2, possui tecidos fotossintetizantes. Quem que era mesmo? A folha. Ótimo. 3, são células epidérmicas do pelo absorvente. Sim. 4, responsável pelo crescimento do órgão, que é o meristema apical. Perfeito. Por que aqui também não pode? Porque a 2 é quem mesmo? A gema axilar? Não, a folha, responsável pela formação das flores. Não faz muito sentido. 16. Tá falando de manguezal. E aí a gente sabe que no manguezal tem os pneumatóforos, né? Então as folhas não são substituídas por espinhos. Isso é característica de folhas de ambiente seco. Folhas grossas que caem em períodos frios. Nossa. O exemplo desse aqui poderia ser de regiões temperadas. Caules que armazenam água. O problema não é água. Raízes que penetram profundamente no solo em busca de água. Não. Pneumatóforos. Falou em manguezal, pneumatóforos. 17. Tá falando sobre a videira. E aí, quando eu falo de suporte, eu tô falando de folhas. E claro que eu tô falando de gavinhas. Por que não poderia ser aqui? Porque caule não é gavinha, né? Cladófilos seria mais dos cactos, né? Que são folhas, não são caules. E estolões é aquele que tem abóboras, aquele caule subterrâneo. Que cresce não é subterrâneo, ele cresce na horizontal. Então, é bem comum, na verdade, mencionarem alguma coisa desse. Vamos lá. O coqueiro, o tipo de caule é estipe, que é aquele que você só consegue ver as folhas no ápice. No 16, isso aqui é um colmo, esse aqui é subterrâneo. Ah, mas não sei, então vamos lá. Esse aqui é um tubérculo. E esse aqui, e na verdade, se eu tô falando de caule, eu deveria falar tuberoso, né? Mas tudo bem. Eu posso falar tubérculo, mas... E esse aqui, que também é para se agarrar nas árvores, eu chamo de volúvel, tá? Bom, na verdade, o único que com certeza é a letra A é o como, né? E não poderia ser uma haste, porque a haste é ereta. Então, só cabe aquele ali. 20. Bambu, planta da família das gramíneas. Falou gramínea? Monocotiledônea. Possui caule não ramificado, do tipo como oco, com nítida divisão de nós entre nós. Sim, o bambu a gente sabe que é como, né? E por que não vai ser não ramificado? Porque é monocotiledônea. É só falar que é da família das gramíneas, ali matou. Então, claro que possui tecido de condução, só na forma primária. A madeira é muito resistente, ou só se fosse tronco. Colênquima e esclerênquima não estão ausentes, só não tem o crescimento secundário. Vamos ver, aqui tem uma célula vegetal, então óbvio que a 1 não pode estar certa. Em 3, observa-se o vacúolo. Organela que contém uma solução aquosa com concentração semelhante à do citoplasma, cuja função está... Eu acredito que está apontando para o vacúolo, só que tinha que estar mais aqui, né? Para ficar bem claro isso. Mas aqui a gente vê a parede celular e a membrana, tudo bem. E em 2 não é o cloroplasto, então só está correta
A alternativa 2. Celulose fabricada em laboratório. Em relação às características da celulose, em qual estrutura das células vegetais esse polímero, sintetizado em laboratório, pode ser encontrado na parede celular, né? É um açúcar, então ele tem função de sustentação. Olha a minha resposta, celulose. O que é um polímero? É quando você tem um tipo de molécula que se repete. Então, por exemplo, um polissacarídeo é um polímero. Uma proteína é um polímero, porque é uma repetição de aminoácidos. Percebam como às vezes, quando a gente vai direto para a pergunta, a gente não precisa voltar no texto. A gente vai direto para saber o que eles querem. Não necessariamente a gente precisa ver todo esse texto. Aqui, ó, por exemplo. Tô falando em totipotência. Assim, um tecido com essa capacidade e mobilidade celular desse tecido são, respectivamente, um tecido que tem isso. Bom, eu poderia ficar, e habilidade celular com certeza é divisão celular, porque eu tenho a totipotência. Por que não pode ser o floema? Porque aqui eu tenho crescimento secundário também. Então, eu só posso ter naqueles que têm o meristema fundamental, que preenche, né? Então, a partir de células do parênquima, você consegue fazer várias outras. O floema já é mais diferenciado. É só lembrar que o parênquima lá, a gente até falou que ele parece tecido epitelial. O tecido epitelial é muito menos diferenciado do que outros tecidos. Tá? É aqui. Bom, vamos lá. O que seria isso, isso, isso? Isso a gente sabe que é um estômato, né? Isso a gente sabe que poderia ser um espinho ou um acúleo. Então, como que eu vou diferenciar? Eu tenho que saber realmente isso aqui. Com certeza isso aqui não é um acúleo. E não pode ser um pelo, nem um espinho. Uma papila seria uma coisa que parece uma gota. Então, tricomas.